somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Tá aí, essa foi a nossa mensagem da noite. Eu queria chamar agora para estar conosco aqui nessa noite o Oswaldo De Carli, que vai fazer a palestra para a gente aqui da casa. Seja bem-vindo. Tudo bem? Antes de passar a palavra ao Oswaldo, vamos fazer a prece. Senhor Jesus, amigo mestre, nesse momento buscamos as tuas sintonias de amor, a tua mensagem dentro do nosso coração, para pedirmos, mestre, a tua permissão para iniciarmos os trabalhos desta noite. Que os espíritos protetores desta casa já estejam de sentinela, iluminando o nosso orador, dando a nós a tranquilidade necessária para refletirmos sobre a mensagem e com ela conseguirmos combatermos as nossas más tendências. Que cada um de nós, Jesus, possa encontrar aqui aquilo que veio buscar, que nós possamos levar para casa um pouquinho do teu amor e da tua paz. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Bom, boa noite a todos, boa noite. É sempre um prazer inenarrável estar aqui nessa casa, que já me acolhe há pelo menos 25 primaveras. É um lar para mim, a Associação Espírita Allan Kardec, e poder estar falando com os amigos, falando sobre essa doutrina consoladora, amparadora, esclarecedora, que o Pai de eterna bondade e misericórdia nos permitiu, pelos idos do século XIX. Queridos, é um tema sempre pertinente nas casas espíritas, nas conversas, nos estudos espíritas, a questão do autoconhecimento e da reforma íntima. Porque se nos reportarmos ao espírito na sua condição de encarnado hoje nesse mundo, tá certo? Lembramos do que estamos num mundo que se trata de um mundo de provas e de expiações. Nós vamos perceber que todas as nossas encarnações, todos esses nossos tempos vividos aqui nessa terra, são para autoconhecimento, são para a reforma íntima, são para essa retratação, a reparação e a continuidade de um trabalho que nos leva à perfeição, que nos leva a Deus. E esse trabalho, ele é contínuo, ele não para, não existe trégua. Às vezes a gente ouve, não melindrosamente, mas ouve a revelia pelas ruas, nas conversas, um excesso de holofotes, um excesso de valor para coisas que não mereciam todo esse valor. Essa terra, esse tempo aqui, tudo que nos é permitido é meio, não é fim. A verdadeira felicidade, ela não está aqui na terra. Nós estamos aqui para alcançá-la, mas ela não é desse tempo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui um pouquinho, né? Bom, já se falava nos antigos, né? Lá atrás, os gregos, conhece a ti mesmo. O que sei é que nada sei. E por aí vai. Olha só, eram homens sábios do seu tempo, que numa reflexão profunda, bem interior, concluíram que eles tinham pouco ainda, seria até arrogante da parte deles dizer, afirmarem verdades. Falar, olha, o destino do homem é este, o destino da criatura é este, o que eu falar é verdade. Não. Tanto é que alguns chegavam a concluir,
O que eu sei é que eu nada sei. E quanto mais eu tento descobrir, mais eu me complico. E se complicaram mesmo. Alguns pagaram com a própria vida. No geral, boa parte deles, aqueles que não sucumbiram aos poderes do Estado. Tá. Mas o porquê do autoconhecimento? O que é a reforma íntima? Essas duas questões estão intimamente ligadas. Não dá para falar de um sem que o outro já acene para nós. Não dá para falar do outro sem saber um pouquinho do anterior. Impossível. Descabido. Não tem jeito. Mas o autoconhecimento, o que ele é? Por quê? Como? Quando? Com quem? São perguntas que cada um tem que fazer no seu íntimo. Fazer a si mesmo. Se perguntar. O que seria o autoconhecimento para mim? Por que eu devo me conhecer? Como eu devo fazer isso? Em que momento? E com quem? Conosco, né, primeiramente? Conosco, tá certo? O autoconhecimento, queridos, é uma viagem interior, pessoal e intransferível. Cada um será responsável pelo seu tratado de autoconhecimento. Não é dado ao outrem falar por você, por aquele outro e por assim. Não. A cada um cabe-lhe a responsabilidade de se autoconhecer, saber de si mesmo. Não é possível transferir esta responsabilidade, em hipótese alguma. Do mesmo modo, veja bem, eu não vou transferir para o outro, ele falar de mim, aquilo que por vezes eu julgo não ser capaz de entender, de compreender. Do mesmo modo que eu também não devo aceitar o que o outro fala, a revelia, por vezes também. Não. Eu tenho que fazer os meus julgamentos. Eu tenho que promover esse estado de consciência. Tá? Mas é uma caminhada árdua. Muito complicada. Muitos de nós aqui, se eu pedisse, eu não vou fazê-lo, fiquem tranquilos, tá? Pedir, ó, quem tem até 30 anos, levantem as mãos. Quem tem até 40 anos e por aí, até quem tem 100 anos, né, levante as mãos. Tá, olha só, cada um tem uma história. Cada um teve experiências de vida. E as suas experiências, a sua vivência, se construiu no ser que você é hoje. Não existe casualidade. Não existe. Existe causalidade. Tudo tem uma causa. Ela é anterior. Então, se essa causa é anterior, foi feito todo um trabalho para que o resultado de hoje ocorresse. Quando nos propomos ao autoconhecimento, temos que estarmos dispostos a certas verdades. A primeira é que somos imperfeitos. Aliás, né, se tivéssemos um ínfimo de perfeição que a gente considera, acredite, não estaríamos aqui. Não mesmo. Não estaríamos. Tá certo? Tá? Se nós estamos aqui, é porque a bondade e a misericórdia desse Pai bendito nos permite. Nós estamos aqui justamente para isso. Para nos reabilitarmos dos erros, dos enganos. Para continuarmos a nossa caminhada de aprendizado. Para dar aquele chacoalhão. Olha, meu filho, desperta. A vida não é isso. Aliás, a vida não é só isso. Desperta para as verdades eternas. Desperta, meu querido, que hoje o que você tem, amanhã pode ser retirado para você muito rapidamente. Sem que você seja consultado com antecedência. O autoconhecimento, então, queridos, passa por esse despertar. Despertar que somos criaturas falíveis. Despertar que somos criaturas que estão aqui na Terra necessitando se melhorar. E essa melhoria passa pelo reconhecimento dos nossos erros, dos nossos enganos, dos nossos vícios, dos nossos maus hábitos, de atitudes que nós temos que melhorar dentro de nós. Hoje está muito fácil, viu? A gente se desviar do caminho do bem, né? Está muito fácil, né?
Não precisa muito esforço, não. Em qualquer aspecto da vida. Em casa, com os pais, com os irmãos, com os entes queridos, naquela falta de humor, né? Parece que... Vocês já observaram que parece que a nossa família tem o dever de aceitar e suportar o nosso mau humor, porque é a nossa família. Parece que eles são... É uma condição sine qua non. Quer que eu faça parte dessa família? Me aceita na minha fraqueza. Sim. Tanto é que você tem a família que você precisa e não merece por causa disso, inclusive. O outro também, tá? Essa que é o reverso da medalha. Tá? Por isso que a gente vê tanta briga dentro dos lares, né? Então começa essa viagem do autoconhecimento dentro de casa. Porque eu estou naquela família. Tá? Onde eu estou faltando dentro do lar? Pais, mães. Será que não estamos sendo muito austeros? Ou ausentes, né? Hoje, no passado éramos austeros. Hoje somos ausentes. Compensamos o amor que nós negamos aos nossos filhos com coisas. Com PlayStation 4, né? Acho que é isso, eu não sei. Né? Com tablet. Com iPhones, iPod. Para mim, eu não sei se pode, não pode, não entendo nada disso. Enfim, compensamos, né? Todo esse amor que nós temos represado dentro de nós com coisas. Aí pergunta, por que meu filho está quieto? Por que eu tenho que ir tantas vezes na diretoria da escola para ver? Claro, ele tem as válvulas de escape dele. Ou num futuro um pouquinho mais distante, Deus permita que não, essas crianças se enveredarem pelos caminhos da droga, da promiscuidade, da falta de valores e de virtudes. E aí nós ouvimos pais falando, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei, meu Senhor? Eu fui um bom pai, uma boa mãe, na hora de comparecer, na hora do pagamento dos boletos, né? Mas e na hora do amor, do abraço, do beijo, de ouvir, de falar? Né? Começa aí. No trabalho, essa questão do autoconhecimento vai adiante. Será que no meu trabalho eu estou... Como é que está? Que tipo de colaborador, né? Funcionário raso eu sou? Que tipo de líder, de gerente, de chefe eu sou? Será que eu sou aquele que é visto, não importa a função, querido, do chão de fábrica à cadeira confortável da presidência, entende? Será que eu sou aquele que é admirado, que faz diferença, que é amado, entende? Ou sou aquele que, por exemplo, causa pânico, aquele que as pessoas têm medo, ele vem, a pessoa está vindo, vê o chefe lá, já baixa a cabeça, pega um caminho à esquerda para dar à direita para ele. Quando cumprimenta, um cumprimento singelo, meio discreto. Será que eu sou isso? Será que eu imponho tanto medo em vez de amor, de admiração? Tá? Outra coisa, viu? Não se enganem. Tanto no aspecto familiar como profissional, por exemplo, a citar-se, muitas vezes a gente tem aquela... Por isso que o autoconhecimento é importante. A gente tem aquela falsa ideia. Não, mas eu estou no caminho. Tá mesmo. Observa ao seu redor. Veja o quanto de amor você tem. Queridos, o autoconhecimento, ele nos propõe a nós observarmos as nossas máscaras. Jung, psicólogo, um dos estudiosos da psicanálise, da psicologia, tá? Contemporâneo de Freud, se dedicou muito a isso, essa observação da questão das máscaras. Temos máscaras para tudo. Para tudo. Se eu vou falar com uma pessoa, eu ajo de um jeito, se eu falar com outra, eu ajo de outro, e aí por aí vai. Mas quem eu sou de verdade? Quem é o Oswaldo Roberto de verdade? Aliás, né, nome mexicano, né? Oswaldo Roberto. Né? Vocês não vão me esquecer, gente, é sério. Na próxima vez vocês ir lá, na tabelinha lá, que é o Oswaldo Roberto, vocês vão lembrar disso. Gente, hoje tem palestra do Oswaldo Roberto. Acabou. Mas enfim, o que acontece? Essas máscaras, queridos. A gente começar... observar essas máscaras que nós assumimos. Assumimos uma máscara de ser bonzinho. Muita gente assume a máscara de ser bonzinho, de ser bom cordeirinho, de ser uma ovelhinha
né? Só se for aquelas ovelhinhas que a gente conta para dormir, só se for. Assumimos essas máscaras. Quando na verdade nosso coração está pesado, está rancoroso, está endurecido, embrutecido. A pessoa, por exemplo, ela faz caridade. Veja bem, não estou dizendo para ninguém deixar de fazer caridade, pelo amor de Deus. Aliás, se faz, faça mais. Se não faz, comece a fazer urgentemente. Mas muita gente faz com a mão na carteira, não a mão no coração. É importante sim, tá? Pelo menos está fazendo, está ajudando, tá certo? Mas acreditem, quando a gente começar a fazer as coisas, o bem, fazer o bem, sem olhar quem, naturalmente, num gesto de amor, igual o Mestre Jesus, aquele divino irmão que palmilhou as terras árduas, áridas da Samaria, da Palestina, veio nos ensinar. Ele não tinha uma pedra para recostar a cabeça. E não negava um sorriso. A Bíblia fala pouco de Jesus, do seu sorriso, mas eu não tenho dúvida que ele sorria muito, sim. Com muito amor. E ele é o seguinte, a gente sabe disso, né? De alguma forma, eu tenho certeza que alguém deve ter alguma lembrança, quem veio de outras religiões. Ele andava entre aqueles que estavam desviados. E a gente vive julgando, né, esses irmãos. Queridos, temos que nos propor a reconhecer essas máscaras dentro de nós. Reconhecer os nossos enganos. Reconhecer que o eu interior, o meu verdadeiro eu, ainda está escondido. Ele não flui naturalmente. Nós temos que aprender a deixar, nos libertarmos mais. E para isso, essa viagem interior sobre quem somos, ela é importante. Esse eu interior, ele reflete muito quem nós somos. Uma perguntinha, tá? Para vocês levarem para casa. Quantos de nós aqui, né, se propõem a uma mudança? Tá, a partir de amanhã eu vou tentar ter mais calma no trânsito. Eu concordo, é difícil. Ainda mais com esse monte de obra na Avenida Badibacite, não está fácil. Não está fácil. Mas, amanhã a pessoa sai para o trânsito, nos primeiros metros que ela anda, ela já perde a calma. Ela já não consegue. Eu concordo, é difícil, não é fácil. Por isso que é importante a gente começar a trabalhar sentimentos dentro de nós de perseverança, de crença de que podemos, de crença que aquela pessoa impaciente, intolerante que ainda habita dentro de nós, tem que ser extirpada, tem que ser ejetada, arremessada para fora, para que algo novo comece a nascer. Queridos, semente boa só germina e produz em terra fértil. Só. Se ela cai sob o pedregulho, ela não brota. Terra fraca, ela brota, logo ela seca. E assim é. Jesus veio já falar isso. Somos frutos do meio. Sim, isso é verdade. Tá? É por isso que é importante a gente começar a observar. Vemos muitos espíritos, tá, que tiveram existências duvidosas do aspecto do amor, da bondade. Tiveram oportunidades de encarnar em famílias onde elas puderam ser acolhidas, amadas, amparadas, e vão se transformando. Temos espíritos, irmãozinhos que nascem em famílias mais desfavorecidas, mas perseveram e superam os obstáculos. Do mesma forma que nós temos irmãozinhos que são retiradas de um meio, vamos dizer assim, abastado, que estão acostumados, e vão para um meio mais miserável, e se desviam totalmente. Uai, que melhoria então essa criatura teve? Que reflexão ela tem sobre o mundo? Uma coisa que eu acho bonita é o seguinte, quando a gente olha para esse auditório, né? É o seguinte, nós estamos observando pessoas que, sim, estão propostas a essa viagem interior de autoconhecimento.
Tá? São pessoas que estão buscando um desenvolvimento espiritual, que já querem dar um basta para a vida que levam, um basta para essa compreensão de que o mundo é o mundo das coisas, quando o mundo é o mundo das ideias, é o mundo do amor. É lindo isso, tá? Mas um passo de cada vez, não tenho pressa. Há quanto tempo nós estamos aqui? Não estou falando desse tempo de vida de vocês não, que está no RG não. A gente está falando de existências pretéritas. A nossa história, queridos, não é de hoje. Há centenas de milhares de anos, nós temos centenas de milhares de anos dentro de nós, de uma vida baseada em instinto. Instinto, comer, beber, reproduzir-se, fazer as suas necessidades, dormir. É isso. E aí, calma aí, nós somos ainda só isso? Os animais, já tem animal melhor que a gente nesse sentido, então. Muitos animais dando demonstrações de amor para ensinar o homem. Gente, tem bichinho aí que dá exemplo de amor que muito marmanjo não consegue. 6.000 anos de razão e organização, de 10 a 6.000 anos, tá? Que o homem começou a se olhar para si enquanto criatura social, um precisando do outro, se entendendo como criatura individual, tá? Então o que acontece? Começava a dar resquícios de uma mudança. Nos últimos 2.000 anos, de fato, o amor começou a, iluminar a Terra. Até então, o amor ainda era nebuloso. Havia ainda muita tendência das coisas da terra, da razão, dos instintos. Mas Jesus veio e, opa, calma aí. Já é hora da gente começar a dar mais saltos, queridos. Ele veio nos ensinar sobre o amor. Esse amor que modifica. Quando a gente começa a tratar dessas informações do autoconhecimento, promover essa reforma, essa viagem interior, observar quem nós somos, o que nós temos de bom, o que nós temos que não é tão bom, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser deixado para trás, as mudanças que nós temos que fazer, tá certo? A trabalheira, né? Só de pensar nisso dá um cansaço, né? Tem muita gente, uma vez um amigo muito querido, do Grupo Espírita Erasto, Marcos Ávila, ele comentou, nossa gente, olha, se soubesse como tem irmãos que vêm para a doutrina e logo saem, e vão para outras denominações, porque eles dizem que é muito difícil ser espírita. É muito difícil. Tem que estudar, tem que reconhecer que a gente é falível, tem que abrir mão de certas coisas. Eu tenho não sei quem lá que ora para mim e me livra dos pecados. Ou tipo assim, se eu absorver esse sentimento de perdão, eu sou isento das minhas culpas e continuo com a vidinha que eu estou tendo. Opa! Que melhoria teve. Então é assim? Eu fecho a conta, limpo a conta assim? Complicado, hein? A gente sabe que não. O que está feito, está registrado. Assumimos, tá? Responsabilidades e compromissos. Tá? Pedro, maravilhosamente dizia, né? O amor cobre a multidão de pecados. Meus queridos, essa fala de Pedro tem uma beleza tão fantástica, que a gente poderia, eu gostaria de um dia, assim, na minha fraqueza, na minha preguiça, eu gostaria de ler alguma coisa de Emmanuel a respeito disso. Você já imaginou? Pedro falando, o amor cobre a multidão de pecados. Uma pessoa que vivia em desvirtude, no engano, no erro, de repente pelo amor à mudança, ela mudou, ela reconheceu que ela errava, que ela fez mal, que ela destratou, que ela está cheia de compromissos, que ela não pode fugir deles, que eles já foram adquiridos, mas ela mudou a atitude dela. Então, se ela fazia o mal, ela parou de fazer o mal. Não basta. Ela começou a fazer o bem. Ela começou a fazer o bem também. Tá? Se ela teve o mal, ela já tem compromissos assumidos, ela vai procurar aquele irmão e reparar o erro. No mínimo perdão, né? No mínimo perdão. Tá? Se isso veio do coração dela, pronto, ela já está perdoada. Se o outro não aceita, já é problema dele. E dali para frente,
Outra vida é o amor cobrindo a multidão de pecados. É a oportunidade, tá, da gente reparar milhares e um peso enorme de eras de existências de uma. É possível. Raramente isso acontece. Eu acho que eu vou ver o Harley, né? Acho que ele veio em 85, alguma coisa. Disseram que esse cometa veio. Eu não vi. Eu era filhotinho de tudo. Eu não vi. E eu ainda não vou conhecer uma pessoa assim. Mas que importa? Eu tenho que fazer a minha parte. Né? Queridos, a reforma íntima, ela é interior. Nossa, faltou um R ali, desculpe. Interior, né? Bem de Minas. E não exterior. Porque muitas pessoas pensam que reforma íntima, tá, vou dar um trato aqui na caranga, né? Fazer um lifting, pôr um botox, fazer uma ginástica, pronto, fiz a reforma. Não, nada disso. Essa reforma é para o mundo. Não, a reforma interior é a minha mudança de hábitos. Aquilo que a gente estava falando de autoconhecimento. É a mudança do ser que eu sou para aquele que caminha para a eternidade. Tá? É pôr para fora o homem velho, pôr o homem velho para fora. Essa pessoa, exatamente. Essa pessoa cansada. Eu estou cansado de ter a vida que eu tenho. Eu estou cansado de ser a pessoa que eu sou. Olha, você não vai deixar de ser quem você é. Você pode mudar os seus hábitos. E eles podem te tornar mais leve diante da vida. Tá certo? Só que eu posso escolher os caminhos. Porque a vida, ela te dá essa oportunidade. Os caminhos da dor, os caminhos do amor. Os caminhos da dor são os reveses. O tempo todo, a vida nos chama à reforma íntima. A gente observa pessoas, a vida está ensinando. Acontece um determinado evento, o evento se repete, e o evento se repete, mudando a roupa com que ele acontece. Sofrimento, desventuras, perdas. Mas a pessoa não desperta. Insiste, é teimosa. Teimosa. Não tem jeito. Não dá para ir pelo amor? Porque isso ainda é amor. Vai pela dor. E aí haja chibatada. Porque Jesus deixou bem claro, nenhuma das suas ovelhas vai se perder. Nem que ele tenha que ir lá com um chicote atrás dela. Que se perdeu. Ele busca. Não vai deixar se perder. Porque ele ama incondicionalmente. Porque nós temos valor para ele que nós não conseguimos medir. Todo o amor que qualquer um dos irmãos aqui tem por alguém, não é uma fração ínfima, não é uma molécula do amor que Jesus tem por nós. Agora imagine o amor do Pai. Esse Deus que não é um Deus tribal. Não é um Deus tribal. Não é o Deus daquele povo ou daquela gente. Não, é um Deus cósmico. Um Deus das galáxias. Dos multiversos, né? Porque já não se fala mais universo, agora é multiverso. Né? Se o universo na sua grandeza impensável já era fantástico, né? Imagina agora, ele é um no meio de milhares, infinitamente. É uma coisa surpreendente, entende? Só que essa reforma íntima tem que ser feita passo a passo, se respeitando. Gente, não dá para decidir. A gente lá, lista, fez o autoconhecimento, identifiquei pontos que eu tenho que melhorar. Não foram poucos. Vou começar a empreitada. Queridos, sejamos razoáveis. A gente não dá conta de fazer tudo de uma vez só. É muito. Logo a gente cansa, se enfraquece, e a perseverança e aquela vontade lá atrás já era. Então, nos reconhecermos nas nossas fraquezas, tá certo? Nos respeitar nas nossas capacidades é importante. Vou pegar um ponto que eu preciso melhorar. Se outrem tem uma visão sobre mim, vou avaliar essa visão que ela tem sobre mim e vou ver que atitude que eu posso ter. De repente ela tem lá a sua razão. A gente fica sabendo que alguém falou da gente, tá bom, vou lá investigar. Ah, então você falou de mim? Falou o quê? Ah, é? Ah, mas isso não é verdade. Mas por que você falou? Tá, não estou dizendo para fazer isso, não é isso. Mas, olha só, se colocar na condição do outro e olhar para você. Tem coisinha assim sempre que a gente precisa melhorar. Vamos nos respeitar, fazer uma coisa por vez. A pessoa egoísta, ela tem que ter um comportamento mais altruísta. Ela tem que abandonar a condição do eu, meu, e começar a pensar que existe um outro que tem necessidade, a princípio de amor,
que passa pelas coisas materiais. E que teu pai, nosso pai, deixou claro. Você deve amar e cuidar. Porque se você abrigar esse irmãozinho que estava desabrigado, se você der ele de comer, beber, se você for visitá-lo na dor dele, você está fazendo isso com Jesus. Você está fazendo isso por Deus. Vamos nos lembrar disso. Perseverar e não desanimar. Essa é a mensagem otimista que eu quero deixar para vocês, queridos. É um conteúdo pesado, eu reconheço. Porque sempre que a gente fala de nós mesmos, então estamos falando de nós, ou nos propondo falar de nós, é uma coisa tensa, por vezes. E nos leva a uma certa tensão mesmo, entende? Uma certa preocupação. É doloroso. Quando a gente fala do outro é mais fácil, né? Então, agora quando a gente fala de nós, estamos nos propondo, sabe, essa reflexão de nós mesmos. Aí eu começo a me olhar no espelho e eu vejo no espelho alguém pior do que eu apontava o dedo antes. E aí, dói. Mas a perseverança, o não desanimar, perseverar, acreditar que é possível. Hoje, queridos, olhando aqui, toda essa gente, todos esses irmãos, eu vi que teve gente que foi vitoriosa por mais um dia. Irmãos e irmãs que foram vitoriosos por mais um dia. Falo apenas, é claro, dos irmãos, estou falando daqueles irmãos encarnados. Porque vocês despertaram, vocês acordaram, estão aqui, enquanto muitos irmãos, nosso Pai de eterna bondade e misericórdia, achou que era conveniente chamar para perto novamente. Então, vocês já tiveram a oportunidade mais um dia. E certamente vão ter de mais. Calma, hein? Calma, vamos devagar. Tá? Então, amanhã, hoje, vamos começar. Vamos nos propor essa viagem interior de autoconhecimento, perseverar num plano e em novas atitudes para um homem novo, melhor. Não vamos desanimar diante das dificuldades, porque elas vão bater a porta. E vão bater com força. E se você insistir em segurar, elas vão começar a meter o pé. Porque ela sabe da sua fragilidade. Ela sabe da sua fraqueza. Ela sabe onde cutucar certinho. Onde que dói e onde você vai cair. Vamos nos instruir. Vamos saber mais sobre Jesus. Vamos aprender sobre a doutrina dos Espíritos. Que é simplesmente, na minha é a opinião dessa pessoa leiga, tá? Que tem amor profundo por Jesus. E por essa doutrina. Despertar para ela. Que irradia sua luz ao nosso redor. Vamos nos instruir. Há cursos aqui nessa casa, por exemplo. Tem um evangelho. Gente, eu vou sugerir, eu vou dar nome. Tá? Compra quem não tem. Se tem, tira lá do fundo da gaveta. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo. É um manual maravilhoso para esse trabalho de reforma íntima. Afastem de si essa preguiça, esse ócio. Vocês vão ser chamados à responsabilidade, assim como eu, como todos os seremos. Dá tempo. Amor não falta do Pai. Vamos nos respeitar, nos amar mais. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, traga paz. Que tenha uma semana iluminada. Que não lhes falte nada.